Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de controlar as nossas emoções, que tá tão difícil, né? Nós estamos vivendo os dias assim tão acelerado, todo mundo tá ansioso, como diz o Dr. Augusto Cury, né? A sociedade, ela adoeceu assim muito rápido e coletivamente, né? A saúde mental, até pouco tempo a gente não via falar tanto a respeito de saúde mental, dessas questões emocionais. Mas hoje, esse mundo acelerado, esse excesso de informação que a gente recebe e tudo, né, contribui para que a gente viva ligado nos 220, como diz. Mas nós temos que nos voltar para a palavra e entender que Jesus ele já nos enxergou no dia de hoje e ele já nos deixou algumas direções para que nós pudéssemos, né, viver uma vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Esse a palavra nos orienta a isso. E eu quero ler um versículo, né? Imagina ler um livro. Um versículo que está aqui em Romanos 12, o verso 2, que fala assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus ele tem uma boa, perfeita, agradável vontade para as nossas vidas. A nossa vontade, muitas vezes ela pode ser até boa, ela pode ser até agradável, mas perfeita ela não é. Então a vontade de Deus é sempre muito melhor do que a nossa vontade. E muitas vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade. Né? Nós oramos o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, mas na verdade nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Muitas vezes, se nós pudéssemos, nós mandávamos em Deus. Deus, ó Senhor, faz isso para mim. Ó Senhor, faz aquilo. Aí nós que viraríamos o Senhor e Deus o servo, né? Mas aqui, a primeira coisa que eu enumerei, para a gente controlar um pouco, né, essas nossas emoções, é controlar a nossa ansiedade vivendo um dia de cada vez. Não adianta, nós queremos, né, é o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí nós queremos que Deus nos dê o pão de hoje, da semana que vem, do mês que vem, até do ano que vem, se for possível. Porque nós vivemos acelerado. Então nós não sabemos viver um dia de cada vez. Então nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. E o Senhor nos fala sobre isso também lá em Mateus 6. Não andeis ansiosos pelo que haver de vestir, pelo que haver de comer, porque os lírios do campo, eles não plantam, né? Desculpa. Nem Salomão se vestiu como eles, né? Os pássaros não plantam, não colhem, e Deus os alimenta. Então a gente fica preocupado, né? E Jesus fala, né? Quanto mais vosso Deus, vosso Pai Celestial, né? Porque Deus, ele não é apenas Deus, ele é Pai, e Pai é provedor. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar Deus como Pai. E quando nós não enxergamos Deus como Pai, nós não enxergamos Ele como provedor. E aí nós vivemos sempre acelerados, né? Acabou esse mês, nós já queremos tudo já, né? Ainda não acabou o mês, eu já estou fazendo a conta para o outro mês e para o outro mês, e eu quero saber como é que vai ser, como é que eu vou fazer. E muitas vezes nós esquecemos que nós vivemos na dependência de Deus. Nós não podemos acrescentar nada, nem um segundo na nossa vida. Nós não podemos fazer isso, nós nem sabemos se amanhã nós vamos estar vivos. Aí o Senhor fala lá em Mateus 6,34, basta cada dia o seu mal. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é entender que Deus, a bênção de amanhã só vai chegar amanhã, ela não vai chegar hoje. Deus não vai enviar ela hoje por causa da sua ansiedade. Ele não vai enviar ela hoje por causa da sua preocupação, não. Ela só vai chegar amanhã. Assim como Deus, ele veio mostrando isso, ensinando isso desde o Velho Testamento. No Velho Testamento, o maná caía para cada dia. E quando as pessoas pegavam o maná mais para guardar para outro dia, ele apodrecia, ele dava bicho. Por quê? Porque Deus estava dizendo, olha, eu cuido de vocês e o da manhã vai chegar amanhã. Então o que acontece? Às vezes a gente tem força de vontade, né? Mas a nossa força de vontade, ela não vai resolver nada. O que nós precisamos é da dependência de Deus. Né? Nós queremos agir na nossa força, nós queremos fazer do nosso jeito, só que Deus já deixou especificado na palavra dele como que nós temos que agir, e aí nós ficamos brigando com Deus. Só que nessa briga nós já perdemos,
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que condicionar a minha mente. A minha mente, ela mente. Sabia? Sua mente mente. A nossa mente, ela nos sabota. E às vezes nós vivemos o quê? De sentimento. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina que o justo viverá pela fé. Pela fé. A fé é o fim fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então nós temos que viver pela fé, mas nós vivemos por sentimento. Eu não estou com vontade disso, eu não estou com vontade daquilo. E aí nós nos concentramos mais no sentimento do que na palavra, do que naquilo que já foi liberado para nós. Então Romanos 12 fala que nós precisamos fazer um exame mental. Nós precisamos tirar da nossa mente as crenças limitantes, nós precisamos tirar da nossa mente essa ansiedade, esse controle que a mente está tendo sobre a nossa vida. Eu vejo assim, as pessoas hoje, nós estamos sendo controlados pela mente. O Espírito fica tentando nos dar ordem, dizer, olha, Deus cuida de você, não se preocupe, descansa em Deus, mas a gente não consegue descansar em Deus. Aí a gente fica, o Espírito Santo está lá no nosso espírito tentando nos ensinar que nós precisamos descansar no Senhor. Se nós colocamos na mão dele, nós temos que descansar. Várias vezes eu já falei isso em alguns outros vídeos. Imagina, Jesus, ele é carpinteiro e ele sabia que ele ia morrer numa cruz, crucificado. Então, imagina se Jesus ficasse preocupado cada vez que ele batesse um prego numa mesa, numa cadeira. Cada vez que ele batesse um prego ali numa madeira, ele pensando, vou ser pregado no madeiro. Ele sabia disso. Como Deus, ele sabia disso. E como homem, ele sofria as nossas dores. Mas ele não deixou a mente dele ser dominada pela preocupação nem pela ansiedade. E aí a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Mas então, como que eu tenho a mente de Cristo se a minha mente, eu me deixo dominar por ela? Como que eu tenho a mente de Cristo se eu não domino? Quem domina é a minha mente, é o meu pensamento, é o meu sentimento. Então nós temos que entender que nós temos que ser controlados pelo Espírito e não pela alma. Então ele está dizendo que a minha alma, ela precisa ser condicionada para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a paz. Muitas vezes é a paz. Sabe? Eu não sei como vai ser amanhã, mas eu tenho paz hoje. Porque eu sei que o meu Pai, ele está cuidando do amanhã. Aí você consegue ter paz. Você vai ter paz hoje porque Deus, ele é seu Pai. E como Pai, ele cuida de você. Ele é o provedor. Então eu posso descansar hoje porque o meu Pai está preparando tudo para amanhã. Assim como nós, como quando temos uma criança pequena, a gente já deixa ali, a criança vai dormir, a gente já prepara as mamadeiras que ela vai tomar à noite. Não é verdade? Antes dela acordar, a mãe já levanta cedinho, já prepara a mamadeira para de manhã. Assim é Deus cuidando de nós. É como se nós fôssemos aquela criancinha que Deus sabe o que nós vamos precisar amanhã e Ele de antemão já vai preparando o nosso amanhã. Mas aí nós não conseguimos descansar. Então é isso que nós temos que aprender, a ter paz, a ter descansar no Senhor, a crer que Ele é o Pai provedor e que Ele vai trazer tudo aquilo que nós precisamos amanhã. Então eu não preciso me concentrar no amanhã, eu preciso viver o hoje, porque basta cada dia o seu mal. Se eu ficar vivendo o hoje, antecipadamente o amanhã, eu vou adoecer. Por isso que o povo adoeceu. Por isso as pessoas estão adoecendo mentalmente, emocionalmente. Por causa do excesso da preocupação, o excesso da ansiedade. Segunda coisa, concentrar naquilo que eu preciso, não naquilo que eu sinto. É o que eu acabei de falar. Filipenses 4:8 fala, né? Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Mas aí a gente ocupa o pensamento, né? Com preocupação, com isso, com o boleto que tem que pagar, tal. O boleto vai vencendo no dia 30, você já está preocupado no dia 5. Aí é tanta coisa. E aí, nós vamos alimentando a nossa mente com essas coisas. E aí a palavra fala assim, que o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. É verdadeiro que no dia 30 você não vai ter o dinheiro, se você ainda está no dia 5? Se Deus vai prover, se Deus vai te prover, se vai chegar na tua mão no dia 30. Então basta cada dia o seu mal, viva um dia de cada vez. E não se concentre no que você sente, mas naquilo que você precisa. Concentre-se nas coisas boas. Você já reparou que às vezes, né?
Nós concentramos muito no que nós sentimos. Mas a pessoa quer fazer um regime, por exemplo. Então ela tem que se concentrar no regime. Ah, mas eu estou sentindo uma fome, eu estou com vontade de comer aquilo. Então ela não se concentra no que ela precisa, ela está concentrando no sentimento. Ah, eu preciso fazer uma prova e eu tenho que ler um livro. Ah, mas eu estou com uma preguiça de ler aquele livro. E aí se concentra na preguiça, né? No sentimento. E não na necessidade, naquilo que ela precisa. Eu preciso ler esse livro porque eu preciso fazer uma prova. Então eu tenho que concentrar no que eu preciso. Se eu preciso fazer, eu tenho que fazer o que eu preciso, não o que eu sinto. Se nós formos viver por sentimento, nós estamos perdidos. Você não levanta de manhã para ir trabalhar. Porque todos os dias a gente levanta querendo ficar um pouquinho mais na cama, né? Ah, não, eu queria dormir mais um pouquinho. Mais 5 minutos. Então, a gente nem levantava. Então, a gente não pode concentrar no sentimento. A gente tem que concentrar no que é preciso. Eu preciso. Coloque meta, mas vá vencendo um dia de cada vez. Não adianta você falar assim, ah, eu vou ler a Bíblia toda num mês. Não vai. Isso é uma meta que você vai estar colocando isso aí e você não vai fazer isso. Então se concentre e fala assim, eu vou ler um livro da Bíblia. Primeiro, depois eu vou ler o outro. Né? Se concentre naquilo que você vai conseguir fazer em pouco tempo. Ah, eu tenho 20 dias para o mês acabar. 20 dias. Nossa, nesses 20 dias eu vou emagrecer 5 quilos. Não vai! Isso é uma meta inatingível, não vai. Então, coloque metas atingíveis. Atingíveis. E outra coisa, concentra no que você precisa. Eu preciso emagrecer? Então, eu vou fazer uma dieta. Eu preciso passar nessa prova? Então, eu vou me concentrar em estudar para essa prova. Então, concentre no preciso, não concentre em sentimento, não. Porque se você concentrar em sentimento, hoje eu não estou bem. Você não está bem por quê? Porque eu estou triste. Eu estou bem angustiado. Se a gente for concentrar, quando nós formos ver, nós vamos estar sempre vivendo só de sentimento. E o sentimento, igual eu falei, o coração do homem é enganoso. O sentimento vai nos levar para um lugar perigoso, de doenças emocionais, de doenças mentais, de doenças até mesmo que vão se tornar físicas, porque são psíquicas. Não são doenças verdadeiras, são doenças da mente, são doenças da alma. Então eu preciso me concentrar naquilo que eu preciso e não naquilo que eu sinto. Outra coisa, nós precisamos ficar perto de pessoas que nos ajudam e longe das pessoas que nos atrapalham, que nos prejudicam. Aqui em Provérbios 27, versículo 17, fala assim, com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ele está dizendo, como o ferro, se ficar afiando um ferro no outro, ele vai ficar afiado, né? Então, se você anda com uma pessoa que só é negativa, você vai se tornar negativo. Se você anda com uma pessoa que só reclama da vida, você vai se tornar uma pessoa reclamona também. Existe um ditado popular que fala, né? Diga com quem tu andas, saberei quem tu és. Então, em Provérbios fala que há tempo para tudo. Há tempo para aproximar e há tempo de afastar. Então, se eu tô com uma pessoa que só me coloca para baixo, vamos fazer isso, mas a pessoa não te incentiva a hora nenhuma. Não, vamos deixar para depois. Vamos, aí faz projeto, mas nunca o projeto sai do papel. Então, essa pessoa, em vez de te ajudar, essa pessoa está te atrapalhando. Então, a gente tem que ouvir os conselhos que a palavra nos dá. As pessoas a palavra está dizendo, caminhe com quem caminha na mesma direção que você. Como é que você vai caminhar com uma pessoa que você está indo para a direita e ela está indo para a esquerda? Tem como caminhar junto? Como diz a palavra, andarão dois juntos se não há acordo entre eles? Não tem como. Então, eu preciso andar com pessoas que me motivam, que me inspiram, pessoas que até sabem mais do que eu, porque eu vou aprender com essa pessoa. Não pessoas que me atrapalham, pessoas que murmuram, pessoas que reclamam. A pior coisa que existe é você estar alegre, aí você chega perto de uma pessoa que só fala mal, que só reclama, quando você sai, você também está de baixo astral, porque a pessoa ela é tão baixa astral que ela consegue puxar o outro para baixo. Então, esse tipo de pessoa, a gente tem que chegar para eles e dizer, olha, cai na real.
para, né? Se for o caso, agora se for o caso, se afaste. Né? Se for uma pessoa que sabe receber uma palavra, que sabe receber, né, uma exortação e que vai mudar, amém. Mas se você vê que a pessoa não quer mudança e que a pessoa está te fazendo mal, se afaste. Não precisa ser inimigo, não, jamais, jamais. A palavra de Deus fala que nós temos que ter paz com todos, com todos. Mas o problema não é caminhar junto. Eu não posso caminhar junto com uma pessoa que me coloca, que eu falo, eu vou fazer isso, eu estou trabalhando para isso, isso não vai dar certo. Uai, mas essa pessoa, como assim não vai dar certo? Como é que você pode saber o futuro? Como é que você pode saber o que Deus tem para mim? Né? Então, aqui o provérbio está dizendo, se você anda com uma cobra, uma hora você vai ser picado, né? Se você anda com uma abelha, uma hora o ferrão vai entrar, né, em você. Então, cuidado com isso. Então, a gente tem que cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso espiritual, cuidar do nosso físico. O nosso espiritual precisa ser cuidado. Nós temos que dar lugar de primazia para o Espírito Santo. Mas quando eu estou ansiosa, eu estou preocupada, eu não estou dando primazia para o Espírito Santo. Eu estou dando primazia para a minha alma. Então, eu tenho que dar primazia para o meu espírito. E eu quero só falar de mais uma coisa para o vídeo não ficar muito longo. Aqui em Juízes tem uma história muito interessante. Juízes 12. Eu quero falar sobre a fala. A fala, ela nos denuncia. A palavra de Deus fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então, às vezes, nós temos que mudar também a forma com que nós falamos. Por quê? Se o meu coração está cheio de Deus e eu estou falando totalmente contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus me aconselha, contra o conselho que vem de Deus, então alguma coisa está errada. E aqui em Juízes 12, o 5 e 6, estava tendo uma guerra dos gileaditas contra os efraimitas. Os Juízes é uma época bem complicada na Bíblia, né? Não havia lei ainda, cada um fazia o que queria, não tinha um governo central. E estava tendo uma guerra lá dos gileaditas contra os efraimitas. Aí fala assim, o verso 5, Juízes 12, 5 e 6. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas, os valdes do Jordão, ou seja, a margem do Jordão ali. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam, passarei, então os homens de Gileadita lhe diziam, és tu efraimita? Dizendo ele, não sou efraimita. Então lhes dizia, dize pois, Shibolete. Porém ele dizia, Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então o pegavam dele e o degolavam no valde do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Imagina, eles estavam lá na guerra, aí os fugitivos, né, os gileaditas, o povo de Gileade ali tomou o valde do Jordão, ou seja, a passagem, né, eles iam para passar no Jordão, e aí eles perguntavam assim, aqueles que estavam fugindo da guerra, né, você é efraimita? Não. Você é de Efraim? Não sou não. Aí eles falavam assim, então fala Shibolete, porque sabia que eles tinham dificuldade na pronúncia. E aí eles iam falar Shibolete, eles falavam Sibolete. Aí eles iam e denunciavam quem ele era. Ou seja, a tua fala te denuncia. A tua fala te denuncia. Se você é uma pessoa negativa, a tua fala te denuncia. E se você é uma pessoa positiva também, a tua fala te denuncia. E a boca fala o que o coração está cheio. O que nós temos falado? O que nós temos falado? Qual que é a palavra que tem saído da minha boca? Tem saído a palavra de que eu sou capaz, de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. E que mesmo em meio a tempestade, situações difíceis, o Senhor é comigo. Ele não me abandona. Né? Então, o versículo fala, jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Então nós precisamos acreditar em quê? Naquilo que a palavra diz. E nós precisamos sair, isso que precisa sair da nossa boca, é o que a palavra diz a respeito de nós. Não aquilo que as pessoas pensam, não aquilo que eu sinto. Então o sentimento, ele tem que ser levado cativo
né? Como fala lá, Paulo fala em Coríntios, que todo pensamento tem que ser levado cativo à obediência de Cristo. Ou seja, você tem que pegar esse pensamento negativo, esse pensamento que você não pode, que você não consegue, esse pensamento, né, que muitas vezes tá te aprisionando. Em vez de você aprisionar ele, o que ele tá falando? Levar cativo. Cativo é preso. É preso. Ou seja, você que vai prender esse pensamento, não ele vai te prender. Mas muitas vezes é nós que estamos sendo cativos da mente. E não levando a mente cativa a Cristo. Será que nós estamos sendo cativos da nossa mente ou nós estamos levando a nossa mente cativa ao Senhor? Os nossos pensamentos. Porque ele fala que ele tem que ser levado cativo ao Senhor, porque existe muita sofisma. O que é sofisma? É uma mentira encapada de verdade. Né? Fortalezas. Fortalezas são aquelas crenças limitantes que ela ganhou tanta força. Eu fui fortalecendo ela, né? Como vamos supor, a criança, quando é criança, fala assim, você é burro. Aí ela cresce com aquilo e sempre está falando que ela não vai conseguir porque ela é burra. Porque ela não é boa. Virou fortaleza. Virou um adulto que já tem uma fortaleza de que ele é burro, de que ele não consegue. E por quê? Porque desde a infância ele ouviu isso. Então essa fortaleza ela precisa ser quebrada. À luz de quê? À luz da palavra. Porque é a palavra que denuncia quem nós somos. É a palavra que fala quem nós somos. Se nós lermos lá em Mateus, quando prenderam Jesus, uma das mulheres viraram para Pedro e falou assim, tu és um dele, porque a tua fala te denuncia. Olha que coisa maravilhosa. Mas a fala dele significava que ele ficou 3 anos e meio com Cristo, com a boa companhia. Então a fala dele já estava parecida com a fala de Cristo. Tá vendo como a companhia é importante? Porque a gente começa, até a nossa fala fica igual. É igual um casal, quando eles estão muito alinhados, você vê que até a fala deles é igual. Eles concordam, né, em quase tudo. Então, nós temos que entender isso. Que eu não posso ser cativo da minha mente. A minha mente é que tem que ser levada cativa à obediência de Cristo. À obediência da palavra. E eu preciso, então, viver um dia de cada vez. Não viver o amanhã ou depois. Porque se eu ficar vivendo isso antecipadamente, a preocupação e a ansiedade vai tomar conta de mim. E é complicado, né? Eu preciso me concentrar no que eu preciso, não no que eu sinto. Esse sentimento ele tem que ser colocado na berlinda, porque o sentimento é enganoso. Aí é complicado, né? Eu tenho que me vigiar as pessoas com quem eu ando. O que eu estou aprendendo com essa pessoa? Né? Às vezes você anda com uma pessoa e você pode perguntar o que eu aprendo com essa pessoa. Só aprendo coisas negativas com essa pessoa. Não aprendo nada de Deus com essa pessoa. É uma pessoa que fala palavrão, é uma pessoa negativa, é uma pessoa... Eu não estou aprendendo nada. Eu estou desaprendendo. Então não serve para mim. E em último, a tua fala te denuncia. Fale aquilo que glorifica a Deus. Deixa-se se encher do poder de Deus. Deixa-se encher da palavra de Deus. Porque aí a tua boca, ela vai falar exatamente aquilo que está na palavra de Deus. E controle as suas emoções. Se nós fizermos esses 4 passos aqui, nós vamos conseguir controlar as nossas emoções. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.